Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje nós vamos testar um novo formato de vídeo aqui no canal, onde a gente vai avaliar a participação de cada lutador em um determinado show de acordo com a sua contribuição e de acordo, é claro, com a minha avaliação subjetiva. Então aqui a gente não vai apenas avaliar a participação do lutador no ringue, mas a gente também vai avaliar a sua promo, a sua atuação e a sua contribuição para o show. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre a participação de cada lutador que esteve na Elimination Chamber, assista esse vídeo do começo ao fim, porque vai ser diferente. E eu conto com a sua avaliação para saber se o formato ficou legal. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Em especial, eu quero pedir a sua inscrição. Nós estamos com a meta de chegarmos a 12 mil inscritos até o final de fevereiro e 13 mil até o final da WrestleMania. E eu conto com vocês para a gente alcançar os nossos grandes sonhos e quem sabe um dia colocar uma plaquinha prateada aqui do lado, beleza? Então, vem com a gente, vamos fazer a avaliação individual de cada lutador na Elimination Chamber. Vamos começar com as meninas e nós vamos passar pela ordem de eliminação. Nós estamos dividindo em 5 prateleiras os lutadores e lutadoras que foram top das galáxias, os que mandaram bem, os que deram pro gasto, os que ficaram abaixo da média e os que tiveram o nível Great Khali, que é o suprassumo do lixo na WWE. Bom, vamos lá. Vamos começar com a Alexa Bliss. A Alexa Bliss foi a primeira eliminada e eu acho que ela deu pro gasto. Sinceramente, eu acho que a participação dela foi uma participação apenas para constar. Ela foi a primeira eliminada. Ela teve um bom momento na luta, que foi o seu Twisted Bliss, mas a sua eliminação acabou que foi um pouco cruel. Ela fez sentido na storyline, porque a Alexa está fazendo feud junto com a Charlotte, tanto com as Kabuki Warriors quanto com a Julia e a Kiana James. Então, eu acho que faz sentido que ela tenha sido eliminada pelas duas. Foi um pouco cruel ela ter sido eliminada primeiro. Muita gente que é fã da Alexa Bliss reclamou, mas eu particularmente acho que ela entrou exatamente para isso, então eu vou dizer que a participação dela deu para o gasto. Agora nós vamos para a segunda eliminada da noite, que foi a Kiana James. Ela foi eliminada junto com a Asuka, né? E a Kiana James, eu acho que ela mandou bem. A participação da Kiana, inclusive nas diversas lutas, nos diversos shows, tem sido muito boa, tá? E eu acho que a Kiana James, ela teve uma participação legal na luta. Ela teve uma atuação técnica, teve golpes que tiveram um impacto, e a eliminação dela foi muito divertida de ver, tá? É claro, ela teve um probleminha com vestuário, é mais uma questão aí da mulherada tendo problemas com vestuário, mas eu acho que isso não acabou tendo um grande impacto, inclusive teve gente que até gostou, né? Mas enfim, a Kiana James acabou tendo uma boa participação. Já não é a primeira vez, já tem algum tempo aí que a gente tem elogiado a Kiana, voltou com confiança depois do problema no joelho, então vou colocar ela como tendo mandado bem. Já a Asuka, eu vou dizer que deu pro gasto, tá? Eu, particularmente, eu tenho sentido assim um pouco de tristeza ao ver a Asuka hoje em dia. Não porque ela esteja lutando ruim, mas é porque eu acho que ela já não é mais a Asuka de quando ela entrou na companhia. E também não é a Asuka da época quando ela lutava no Japão. A gente precisa notar que a Asuka, ela já está com 44 anos. E não que isso seja um problema por causa da idade, mas por conta da rodagem dela como lutadora, que com certeza acaba fazendo com que ela tenha alguns problemas de lesão, de contusão e tal, e coisa do tipo. Então, a Asuka ela tem lutado com seu estilo de Joshi, mas eu tô achando que já tá começando a não encaixar muito bem as lutas. E as lutas dela estão ficando um pouco repetitivas. É uma pena, eu gosto muito dela, tá? Mas eu acho que ela deu pro gasto. A eliminação dela também foi legal, né? A Raquel Rodrigues, que estraçalhou com ela em cima da Kiana. Eu vou colocar ela como tendo dado para o gasto. Agora vamos falar da Raquel Rodrigues. Raquel Rodrigues, top das galáxias, né? Uma das estrelas do show. Ela, quando entrou, ela saiu aniquilando todo mundo. Ela fez aquela eliminação dupla, onde ela mandou o Terrana Bomb na Kiana James e depois mandou o Terrana Bomb na Asuka em cima da Kiana. Saiu muito forte. Saiu muito forte dessa luta. E assim, sinceramente, eu acho que a Raquel Rodrigues está sendo gradativamente preparada para que ela venha se tornar a mega heel da divisão feminina da WWE. A WWE está preparando ela para ser uma futura campeã mundial, talvez rivalizando com a Liv Morgan, tá? Então,
Raquel Rodrigues, uma das estrelas do show, na minha opinião, top das galáxias no Elimination Chamber. Agora vamos para as duas finalistas. Vamos começar com a Tiffany Stratton. Tiffany Stratton, para mim, eu acho que ela mandou bem. Tá? É muito interessante porque tem gente que reclama muito da Tiffany, né? Reclama da persona dela, e aí as pessoas misturam com visual, aí começa a falar, nossa, mas ela é muito artificial, ela tem cara de reboco, não sei o quê. Cara, nada disso deveria influenciar na avaliação da pessoa com relação à lutadora. Tá? Eu tenho muitos problemas com esse tipo de coisa, porque, assim, a gente jamais deveria avaliar um lutador ou uma lutadora pelo seu aspecto físico, mas sim pela sua atuação e pela sua participação nas lutas. A Tiffany Stratton, ela tem um estilo de luta que a mim agrada, que é um estilo híbrido que vem da ginástica. Então ela tem movimentos ginásticos de grande amplitude que trazem bastante qualidade para as lutas. E ela faz isso com extrema facilidade. Eu acho que ela mandou bem na luta, ela não teve grandes problemas de botes, tá? Isso tem sido um certo problema na carreira da Tiffany Stratton há alguns meses. E eu acho que ela teve uma boa participação. Ela teve uma situação em que ela tomou um facebuster da Rhea Ripley e ela foi de cara no chão, não se protegeu direito, acabou machucando o nariz, mas não chegou a quebrar, eu acho que apenas deu aquela sangrada básica. Então eu particularmente não vejo um grande problema na participação da Kiana, eu acho que ela mandou bem. E a Rhea Ripley, cara, a Rhea Ripley, ela teve uma participação muito boa, venceu o Elimination Chamber, eu vou colocar ela como top das galáxias, não em si pela participação no ringue. A participação no ringue eu acho que ela mandou bem. Ela não teve botes e ela mandou um golpe que foi muito memorável, que foi o Cannonball de cima do pod. Foi muito legal. Não teve assim um grande impacto porque a Raquel estava em cima da corda e ela segurou a Rhea quase logo depois que ela mandou o golpe. Se a Raquel tivesse no meio do ringue, a Rhea teria voado mais longe. Mas, cara, eu não vejo problema com isso. Acho que ficou bonito o golpe, né? A Rhea mandou o Cannonball, depois a Tiffany mandou o Pretty Moonsault para eliminar a Raquel. Então, assim, eu acho que foi legal. O final da luta dela com a Tiffany encurtou um pouco. Tem gente que acha que foi exatamente por conta do problema no nariz na Tiffany. Mas eu acho que a Rhea, ela sai muito fortalecida. E aí, meu amigo, eu não quero saber se você acha que ela é forçada ou não é forçada. Eu tenho certeza que você acha que ela é forçada porque ela está tomando o lugar da sua favorita, tá? Então, eu não tô nem aí pra você. A Rhea Ripley é uma das minhas lutadoras favoritas hoje em dia. Aqui no canal, Mommy is always on top. Então, Rhea Ripley, top das galáxias, muito em função do resultado, não tanto em função da luta. Eu acho que na luta, quem saiu mais fortalecida, quem saiu com uma estrela ainda maior do que entrou foi a Raquel Rodrigues. Agora vamos para a luta entre Becky Lynch e AJ Lee. Vocês sabem que eu dei 3 estrelas e meia para essa luta, mas eu vou fazer uma avaliação individual das duas. Eu acho que a AJ Lee, ela deu pro gasto, tá? E aqui é um elogio para a AJ, porque a AJ, pelo fato de ser a primeira luta individual dela, eu acho que poderia ter sido muito pior, tá? Eu acho que a participação da AJ poderia ter sido horrível se ela tivesse enferrujada. Como ela tá voltando agora pro ringue, eu acho que a participação dela foi boa, tá? Não é que ela, meu Deus, foi uma participação maravilhosa, mas eu acho que a participação dela foi boa. Mas quem carregou a luta claramente foi a Becky Lynch. Foi a Becky Lynch que deu os bumps pra AJ Lee ficar bem na fita. Então eu acho que a AJ Lee, ela mandou, deu pro gasto e a Becky Lynch mandou bem. Isso não é um detrimento pra AJ Lee, não é que ela foi ruim na luta, tá? É que eu acho que a AJ ainda está gradativamente voltando e a Becky teve que mandar muito bump na luta para poder ajudar a AJ. Não que a AJ não tenha tomado alguns bumps, tá? O que é um indicativo que ela tá voltando bem, tá? Ela tomou um superplex durante a luta, ela caiu para fora do ringue, então isso é bom. É bom de ver que a AJ está se arriscando. E eu acho que ela, com o tempo, eliminando essa ferrugem do ringue, se acostumando mais com a dinâmica da luta, ela vai melhorar. Ela vai melhorar e nas próximas avaliações, com certeza, ela vai estar para cá. Vamos fazer o seguinte: eu botei ela como deu pro gasto, né? Mas como ela ganhou o campeonato e acabou ficando legal o cenário,
Eu vou botar ela com viés alta e vou botar ela como mandou bem, só porque ela ganhou o título, é a nova campeã intercontinental, né? O coitado do Nathan vai ter que atualizar essas imagens, ele está sofrendo pra caramba, porque os títulos estão trocando de mão o tempo todo. Então vou colocar ela aqui como mandou bem, tá? Mas muito mais por causa do título. Agora, CM Punk e Finn Balor, cara, o CM Punk deu pro gasto, né? E as lutas do Punk, elas têm sido desse jeito. Ele dá pro gasto. Só que o dar para o gasto do CM Punk é melhor do que muita gente na WWE. Porque mesmo que ele esteja um velho cansado, esse velho cansado do CM Punk ainda consegue trazer emoção para as lutas, tá? Então, é legal de ver o CM Punk, que é um cara que é o herói de muita gente, ainda performar bem no ringue. Ele podia estar muito pior, né? Ele podia estar muito pior, mas é o que eu digo. O CM Punk, com 50% da capacidade física do que ele tinha lá no começo da carreira, ainda é melhor do que muita gente. Então, o CM Punk dá pro gasto, só que o dar para o gasto dele é melhor do que muita gente. Agora, meu amigo, o Finn Balor top das galáxias, né? O Finn Balor carregou a luta. O Finn Balor foi quem trouxe a agilidade, né? O CM Punk, ele... A dinâmica da luta até foi interessante, porque os estilos casaram bem. Como o CM Punk tá velho cansado, ele tá mais lento nas lutas. Então, faz sentido o CM Punk tentar deixar a luta mais lenta, considerando que o Finn Balor parece aquele ratinho, né? O ligeirinho. Né? O Finn Balor, mesmo com mais de 40 anos, parece o ligeirinho. Pra quem não conhece o desenho, depois bota no YouTube aí e vê o que é o ligeirinho. O cara tava voando pra tudo que é lado no ringue, tomando bump pra caramba pro CM Punk, tava voando pra tudo que é lado. Todos os pinfalls dele foram críveis. Então, cara, eu particularmente acho que o Finn Balor sai com uma estrela muito grande. Essa luta, ela me lembrou muito algumas lutas que tinham no passado, em que um lutador, ele era testado no main event para fazer uma grande luta contra um adversário bom, que era o campeão, apenas para perder essa luta e ver a reação do público, para ver se o público iria vaiar a derrota, se eles iriam aplaudir o cara, se o cara ia sair maior do que entrou. E isso aconteceu muito, por exemplo, com o Inominável, né, o Chris Benoit. É, ele teve muitas situações assim antes de se tornar campeão mundial na WrestleMania 20. Então, eu acho que assim, eu espero, tá? Pode ser wishful thinking, mas eu espero que eles tenham feito isso com o Finn Balor justamente para dar uma moral para ele, e quem sabe empurrar ele para ser um futuro campeão mundial em 2026. É a minha esperança, tá? O cara tá 10 anos na fila, ainda tá entregando muito. Eu espero que com esse possível face turn ele seja colocado aí no topo. Agora vamos falar da Elimination Chamber masculina. Nós não temos aqui a foto do Danhausen, graças a Deus. Se tivesse a foto do Danhausen aqui, ele ia entrar no abaixo da média, porque não por culpa dele, tá? Eu achei a estreia dele na WWE ridícula. Eu não acho que era estreia para pay-per-view, quanto mais Elimination Chamber. É o tipo da estreia que eu não me importaria de ver num show semanal da WWE. De preferência na NXT, porque eu acho que o Danhausen é talento para NXT. Não é talento nem pro main roster, tá? Pra mim é talento e personagem pra ele estar lá interagindo com a Tatum Pax lá no NXT. Não fazer estreia do jeito que ele fez no pay-per-view. Aqui eu tenho que concordar com algumas pessoas que colocaram no chat da live o seguinte. Nós temos Blake Monroe e Ricky Saint, que são da AEW, lá na NXT, pagando promessa, aparentemente, né? Eles não tiveram uma estreia assim grandiosa em matéria de apresentação, foi lá no Performance Center. E enquanto isso, o Danhausen teve a oportunidade de fazer estreia na frente de 20 mil pessoas no United Center, né? Então, assim, na minha opinião, Blake Monroe e Ricky Saint, por mais que vocês detestem o Ricky Saint, são muito, mas muito mais lutadores do que o Danhausen, tá? Então, pra mim, Danhausen, essa estreia dele com as vampiretes lá na NXT, eu teria me escangalhado de rir, teria achado muito divertido. Beleza, NXT. Main roster não. Pra mim, Blake Monroe e Rick Saint teriam que estar muito à frente dele no main roster do que o próprio Danhausen. Eu não vou nem falar do Royce Kiss, né? Que o cara apareceu no Royal Rumble, sumiu. Tá claro que ele vai estrear agora depois da WrestleMania. Eles estão utilizando lá o podcast dele com a Stephanie McMahon para poder apresentar o cara para a companhia. Enfim, dito isso, vamos para a Elimination Chamber masculina. Vamos pela ordem de eliminação. Devon Evans. Cara, Devon Evans mandou muito bem. Eu acho que ele mandou muito bem. Por mais que ele tenha sido o primeiro lutador eliminado,
Eu acho que ele teve boas participações. Escalou jaula, deu frog splash de lá de cima, tentou dar o Wood Cutter no Trick Williams e o Trick Williams bloqueou ele. Então, assim, eu acho que o Devon, ele mandou bem. Não é que ele vai sair maior da Elimination Chamber do que ele entrou. Eu acho que ele poderia ter tido um trabalho um pouquinho maior, um pouquinho melhor, de repente mandar o Wood Cutter lá do alto do pod. Mas eu acho que a participação dele foi boa, ele teve seu papel, teve uma interação muito legal com o Trick Williams, então ele sai bem. Eu acho que ele mandou bem no pay-per-view. Agora vamos falar do Trick Willie e também do LA Knight. LA Knight, cara, abaixo da média. O LA Knight, ele tá abaixo da média pelo seguinte, o LA, ele tem um tipo de luta que é muito baseado no ringue, né? E ele se dá muito bem quando ele pega algum lutador mais técnico, mais ágil, e ele consegue fazer uma boa luta. Nessa luta da Elimination Chamber, ele não performou bem. Ele teve aquele bote medonho quando ele pula na terceira corda para mandar o elbow drop, ele acabou escorregando. Cara, acontece. Tá? A corda podia estar um pouco molhada, a bota podia estar um pouco molhada, tinha mais gente no ringue, né? A gente sabe, pessoal sua, acontece. Mas eu acho que ficou faltando o brilho do LA Knight. Eu acho que ele foi totalmente ofuscado por todos os demais lutadores. E aqui eu já novamente eu começo a me questionar se a WWE realmente deveria empurrar o cara ou não. Tá? Vamos ver. Mas ele vai ter outras oportunidades de brilhar. Acho que nessa luta ele não performou tão bem, não. Trick Williams, eu acho que ele mandou bem. Com viagem alta, tá? Porque o Trick Williams, ele tá numa apresentação da WWE que tá impressionante. Ele tá sendo apresentado quase como a futura estrela da companhia. E o público tá engajando muito bem com ele. Vocês vejam como é que uma música de entrada e uma apresentação fazem diferença na confiança e na aura de um lutador, né? Você vê o Trick Williams, ele entrando como se fosse um cara de $1 milhão, com uma música que engaja com o público. Ele mostra um carisma que a gente nunca viu na NXT, pelo menos eu nunca vi, porque eu só vi o Trick como vilão. E a persona que eles trabalharam lá na NXT, que o pessoal já estava meio cansado, cara, traduziu maravilhosamente bem pro main roster. Ele teve uma boa participação, ele bloqueou o Old Cutter do Devon Evans no começo da luta, num movimento que foi bem legal de ver. Ele teve uma boa participação. No final das contas, ele acabou eliminado quando ele tomou o Frog Splash do Devon Evans, e aí o Logan Paul roubou o pinfall. Eu acho que o Trick Williams sai muito bem dessa Elimination Chamber. Eu acho que ele tá num caminho absurdo, e eu já disse isso, eu vou repetir, talvez eu faça um Sincerão do Dia só para explicar isso. Eu acho que o Trick Williams está ofuscando o Obafemi, tá? Eu acho que o Trick Williams, ele está ofuscando o Obafemi. O Obafemi, ele tá tendo uma apresentação nos 2 shows, ele tá pegando jobbers, o que é normal, eles estão fazendo uma apresentação de um monstro na companhia, e aí os monstros geralmente pegam jobbers e tudo mais. Só que o Trick Williams, ele já foi jogado no main event, e ele, cara, parece que ele nasceu para ser um main eventer, enquanto o Obafemi está sendo construído. Então, neste momento, o Trick Williams está brilhando mais do que o Obafemi. Por isso que eu acho que ele está ofuscando. Lá na frente, pode ser que finalmente o Obafemi destrua com a aura dele. O Obafemi tem a aura dele. Mas hoje, se você perguntar para mim quem que eu espero mais para ver num show da WWE, Obafemi ou Trick Williams, eu fico mais impressionado de ver o Trick Williams. Porque o Trick vem com as promos, ele vem com seu estilão, botando o dedo na cara dos main eventers. Tá muito legal de ver, tá? Trick Williams. Inclusive, quando eu fizer o vídeo dos meus favoritos, eu acho que você já imagina onde que o Trick Williams vai estar nas prateleiras, né? Logan Paul, top das galáxias, né? O cara, o Logan Paul saiu um monstro, né? Dessa Elimination Chamber. O que me dá pena é saber que esse spot do Logan Paul, eliminando 3 lutadores da Elimination Chamber, era pra ter ido pro Bronson Reed. Era pro Bronson Reed ter vencido na segunda-feira, e segundo a WrestleVotes, era para ele ter feito essas 3 eliminações que o Logan Paul fez. Então o Bronson Reed ia sair um monstro dessa Elimination Chamber. E o mais interessante é que esse era o spot, no final das contas, do Bron Breakker. Era pro Bron Breakker ter feito essas eliminações. Quando o Bron Breakker lesionou e fez a cirurgia, passaram pro Bronson. E aí quando o Bronson lesionou, passaram pro Logan. Bom pro Logan.
né, que soube aproveitar. E, cara, ele é muito divertido. Ele é muito bom de ver. Tá muito bom no ringue. É um cara que tá vindo constantemente agora. Ele não é mais um lutador part-timer. Ele é oficialmente um lutador de luta livre, que também faz podcast. Então, assim, o Logan Paul, ele no ringue tá mandando muito bem. A persona dele como vilão manda muito bem. Eu acho muito legal, muito divertido. Por isso que eu vou colocar o Logan Paul lá como top das galáxias. Agora nós vamos para o Cody Rhodes e o Randy, mas antes de falar dos dois, vamos falar de quem invadiu a jaula, né? Seth Rollins, top das galáxias, né? Por quê? Porque, cara, o Seth ele não precisa de muita coisa. O Seth não precisa de muita coisa para brilhar. Basta ele invadir como um mascarado, mandar um stomp para causar a eliminação do Logan e no drama tirar a máscara para já fazer o público surtar. É impressionante o impacto que o Seth Rollins tem no show. A gente sente falta dele, porque ele é uma grande estrela da companhia. Né? Quando eu me lembro lá em 2015 não, 2012, né? Quando ele estreou na WWE, eu sabia que o Tyler Black, o ex-Tyler Black da Ring of Honor, era muito bom. Eu não imaginava que ele ia chegar a ser o cara que ele é hoje. O Seth Rollins, ele é um First Ballot Hall of Famer, é um cara que merece todos os elogios. Para mim, hoje, um dos meus lutadores favoritos na WWE, teve apenas de aparecer, causar a eliminação do Logan Paul e dramaticamente tirar a máscara e dar uma encaradinha no Cody, isso já foi o suficiente para ele ter tido uma participação marcante e determinante no show. Seth Rollins, participação top das galáxias. Agora Drew McIntyre, né? Drew McIntyre abaixo da média. Cara, mas por que, André? O Drew, ele teve uma influência decisiva na luta. Pois é, cara, o Drew saiu com... Aí, cara, o Drew foi tirado pra lixo nessa história, né? Porque ele invade a Elimination Chamber, né? A jaula, pra quem não lembra, entrou um mascarado. O mascarado, todos os oficiais do ringue tiram ele. E aí a jaula fica sem ninguém pra fechar, né? Entra o Seth Rollins, ataca o Logan Paul, causa a eliminação do Logan Paul vai embora. Quando o Cody e o Randy vão se atracar, o Drew chega e dá uma cinturada no Cody, certo? Certo. Cara, na lore da cinturada na cabeça que o John Cena criou em 2025, era pro Cody Rhodes ter caído morto no ringue. Só que não só ele não cai morto, como ele consegue se desviar do Claymore que o Drew ia mandar, e o Randy mandou o RKO nele. E logo depois ele se recupera da cinturada do nada e manda um Crossroad no Drew. Ou seja, a cinturada do Drew não serviu de nada. Ele não serviu pra nada. Ele foi tirado pra lixo nessa interferência dele. Ele não conseguiu fazer nada a não ser distrair o Corey. Distraindo o Corey ao tomar um Crossroads. Então, assim, teria sido melhor se o Drew, com a cinturada, tivesse feito o Corey ficar bolado e aí o Corey caísse na mão do Randy pro Randy mandar o RKO. Eu acho que teria feito mais sentido narrativo. E teria feito o Drew ficar forte, entendeu? Do jeito que foi, o Drew saiu como nada, um campeão de nada. Deu muita tristeza de ver. E eu que adoro o Drew McIntyre, ver o Drew desse jeito, cara, foi muito chato. Então, ele fica abaixo da média. E agora os dois finalistas, né? O Corey, eu acho que ele teve uma participação que deu pro gasto e o Randy Orton mandou bem. Na verdade, eu vou botar o Randy como top das galáxias pelo resultado, tá? O Corey, na luta, não teve um grande desempenho, tá? A gente não viu. Ele teve uma tentativa de disaster kick que foi bloqueada, ele não conectou. Ele teve um crossroad na luta que foi justamente no Drew McIntyre. Vocês têm noção que o Corey não eliminou? Eu acho que ele não eliminou ninguém, né? Porque o Logan Paul eliminou 3. Depois, o próprio Logan Paul foi eliminado. Foi eliminado pelo Corey? Pode ter sido, ok. Eu não tô lembrado agora. Mas enfim, a participação do Corey foi abaixo da média. Muito em função das eliminações do Logan Paul. Né? O Corey ficou meio sem espaço. Ao longo da luta, outros lutadores brilharam. Né? O Logan Paul, que foi jogado de lá de cima da jaula. O Giovanna Evans, que tava lá em cima também, mandou o Frog Splash. O Logan Paul eliminando 3 lutadores. O Randy Orton mandando o RKO pra tudo que é lado. E o Corey ficou apanhando a luta inteira. Ele começou a luta, lutou razoavelmente bem, mas ele ficou mais apanhando a luta inteira do que fazendo qualquer coisa. Ele voltava algumas vezes e tal.
Então, assim, eu acho que o Corey teve uma participação que deu pro gasto. Acabou, no final das contas, tomando o RKO, acabou perdendo a luta e saiu menor do que ele entrou. Já o Randy, com a sagacidade dele, saiu maior do que ele entrou. Porque no final da luta, na sequência final, tem um detalhezinho pequenininho, bem pequenininho, que passa despercebido aos olhos não treinados. Quando o Corey, o Randy ele dá o RKO, o Drew se levanta imediatamente. Eu já achei um erro, né? O Drew não tinha nada que ter levantado imediatamente. Não vendeu o RKO. Ele se levanta e ele cai no Crossroads. O Randy ele faz assim, ó. Se você observar o vídeo da luta, você vai ver que o Randy ele incita o Corey a mandar o Crossroads. Ou seja, o Randy incitou o Corey a dar o golpe que deixaria ele distraído. O Randy setou o RKO de forma perfeita. Na sua sagacidade, na sua inteligência, na sua experiência, ele fez o Corey se distrair para logo em seguida ele já chegar e mandar o RKO. Nesse sentido, o final narrativo ele fez sim, ele teve uma lógica de que o Randy fez o Corey se distrair ao nível de tomar o RKO logo depois. Não acho, novamente, que teria sido melhor. Mas, na história, o Randy saiu como um cara extremamente esperto, sagaz, e que se aproveitou da distração do Corey para conseguir a vitória na Elimination Chamber. Isso pode ter uma série de consequências, a gente pode ter um heel turn do Corey mais para frente, por que não? Pode acontecer. E a gente tem também a situação de que o Corey vai enfrentar o Drew no próximo SmackDown. A gente vai falar sobre isso. Eu já falei sobre isso, não sei a hora que eu vou postar esse vídeo. Vou ter falado sobre isso no Sincerão da Galera. Mas o fato é que o Corey ele saiu mais fraco do que deveria e o Randy sai como o cara, o esperto da situação. E para mim, quem foram as 3 estrelas do show? Para mim, as 3 estrelas do show foram Logan Paul, Raquel Rodrigues e Finn Balor. Para mim, esses 3 foram as estrelas do show, mas o Randy Orton como vencedor da Elimination Chamber, obviamente que ele vai sair como o cara da Elimination Chamber. Mas se a gente for considerar a participação, a forma, como eles agiram, como eles atuaram, a contribuição deles pro show, para mim, Logan Paul, Raquel Rodrigues e Finn Balor foram as 3 estrelas do show. Bom, esse foi o meu vídeo onde eu ranquei individualmente cada lutador de acordo com a sua participação e contribuição para o Elimination Chamber. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato, porque se vocês tiverem gostado, eu pretendo aplicar ele para todos os shows semanais da WWE. Monday Night Raw, Friday Night SmackDown e NXT. Se vocês gostaram, coloque aqui nos comentários se vocês gostaram e quem foram as suas 3 estrelas top das galáxias do show. Eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito vendo os comentários de cada um. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona de nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.